Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje o nosso tema é passes nas crianças. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando para que mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos, tranquilo? Muito bem, nós aqui no Brasil somos agraciados, embora frequentemente não nos demos conta disso. Por quê? Porque nós temos aqui um monte de centro espírita, um monte de terreiro de umbanda, um monte de casas espiritualistas e todas elas têm a mesma função: aproximar a espiritualidade das pessoas. Dentre as inúmeras funções que essas casas desempenham, existe ali o passe, que chegou aqui no Brasil junto com o Espiritismo e se espalhou por toda parte, levando auxílio, e um auxílio extremamente importante, e é sobre isso que nós vamos falar. O passe nada mais é do que a transmissão de energia de um ser para outro. Porém, quando esse passe acontece num templo religioso, com pessoas devidamente preparadas para isso, em um ambiente preparado para isso, ele então ganha um outro nível. Essa transmissão energética, com auxílio dos espíritos que conduzem aquele trabalho, tem um potencial energético fantástico e que pode nos ajudar muito, seja quais forem os nossos problemas. O passe pode ajudar uma pessoa a fortalecer o seu corpo físico, pode ajudá-la a encontrar força para superar os seus dramas morais e pode, inclusive, livrar uma pessoa de um processo obsessivo, pelo menos no que se refere ao instante do processo, a quebra do ciclo vibratório negativo. O passe é absurdamente simples, absurdamente comum e absurdamente eficiente. Grande parte das pessoas que frequentam centros espíritas, terreiros de umbanda, casas espiritualistas, conhece o passe e se beneficiam dele, não é? Mas aí eu pergunto, e as crianças? Uma das primeiras lembranças que eu tenho da minha infância era de quando a minha avó me levava para tomar passe. Eu me lembro daquelas tardes quentes aqui de Uberaba, e ela me levava pela rua com uma sombrinha para se proteger do sol, e a gente ia caminhando alguns quarteirões que me pareciam infinitos, até chegar no centro espírita que existe até hoje, o Grupo Espírita Sheila, onde éramos acolhidos principalmente por pessoas de mais idade, senhoras e senhores aposentados, e que estavam ali dedicando um pouco do seu tempo para levar auxílio àquelas pessoas através do passe. E é uma lembrança muito carinhosa que eu tenho. E o que eu tenho observado de lá para cá? Que o número de famílias que levam os seus filhos para tomar passe tem diminuído. As pessoas continuam se interessando pelo passe, mas não levam mais tanto as suas crianças, como eu via, por exemplo, na minha infância, ou quando eu comecei os meus estudos 20 anos atrás. E isso eu acho que é um baita problema, porque se o passe beneficia o adulto, óbvio que ele também beneficia a criança. Quantos casos eu já vi, por exemplo, de crianças que tinham dificuldade para dormir e que, na verdade, estavam apenas sobrecarregadas com a energia nociva do ambiente em que se encontravam e que iam tomar passe 1, 2, 3, 4 semanas, de repente, aquela dificuldade acabava, a criança dormia como uma pedra. Quantas crianças eu já vi, por exemplo, que estavam hiperativas, inquietas, nervosas, ansiosas, com medo, perturbadas espiritualmente, porque tem um mito que diz que criança não pode ser influenciada espiritualmente, o que é bobagem. Quem é trabalhador espiritual já deve ter visto dezenas de crianças que chegam, nas casas religiosas perturbadas espiritualmente. Então, quantos casos assim eu já vi? E como eu já vi essas crianças melhorarem com o tempo. Então, eu considero muito importante que as famílias levem seus filhos para tomar passe.
Muitas pessoas dizem, eu não levo porque dá muito trabalho, não fica quieto, faz barulho. E aqui eu falo uma coisa como um trabalhador espiritual. Criança não incomoda. A gente entende. O que a gente tem dificuldade para entender é adulto dando trabalho. Adulto conversando, adulto mexendo no celular. Isso atrapalha. Mas criança a gente entende. Então não deixe de levar seu filho por conta disso. Porque o passe vai ajudá-lo muito. Agora, é preciso não esquecer que são crianças e que devem viver como crianças. Então eu não sou da opinião de que toda semana você tem que levar seu filho para tomar passe, não. Eu sou da opinião de que pelo menos uma vez ao mês seria interessante que você levasse seu filho para tomar passe. Primeiro porque isso vai fortalecê-lo fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Sem sombra de dúvida, o passe é muito bom para essas coisas todas. Segundo, que ele vai se familiarizando com a religiosidade. Tem muita gente que diz, eu vou criar meus filhos sem religião, quando fizer 18 anos ele escolhe o que ele quer seguir. A princípio parece bonito isso, mas vamos imaginar. Já pensou em ensinar seu filho a ler e a escrever com 18 anos? Você consegue imaginar o tipo de problema que ele teria profissionalmente, por exemplo? Então, se a gente tem toda uma preocupação para ensinar as crianças a bem viver materialmente, é para isso que a gente cria as escolas, e eu sei que eu sou professor também de escola pública, por que não se preocupar igualmente com a educação espiritual dos filhos? Por que deixar para se preocupar quando ele já for adulto? Para mim não faz sentido. Então, levar seu filho até o centro espírita, levar seu filho até o terreiro, até a casa espiritualista, enfim, conforme seja a sua religiosidade, é também uma forma de instruí-lo na vida espiritual, de ajudá-lo a se fortalecer espiritualmente. E é por essa razão que eu recomendo que os pais levem, pelo menos uma vez por mês, seus filhos para tomar passe. Vou parando por aqui. Um abraço. Até a próxima.